Show. Já estamos online? Estamos online. Ótimo. Boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente. Um bate-papo nosso, fazer uma das nossas lives que a gente tem feito aí semanalmente com vários temas interessantes. Espero que todos estejam bem, dentro de casa, um lugar seguro, aproveitando para ser produtivo, também para manter a cabeça em ordem, celebrando a vida também, que é uma coisa importante para nós. Mas a ideia com as nossas lives sempre é aproveitar esse momento e provocar um pouco da discussão, conhecimento, experiência, e engrandecer esse tempo que vocês estão dedicando em participar dessa live. Fico muito, muito feliz de estar aqui participando com todos vocês. Hoje eu tenho a felicidade de estar com outro companheiro nosso, direto do grupo, mas só lembrando, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Pires, faço papel de CEO da Target e de algumas operações, mas o ponto importante para nós é o que nós buscamos nas nossas atividades é ajudar nossos clientes a ter um melhor desempenho, permitindo decisões rápidas e baseadas em dados. Esse é um mantra que a gente vem discutindo e aprimorado, medindo o sucesso dos nossos clientes e sempre... Só um minutinho, Marcos. E sempre buscamos formas diferentes para desenvolver esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Hoje nós convidamos para esse bate-papo, quem não conhece ainda, Axon Custódio, que está em Alagoas. É isso, Axon? Exatamente. Estamos aqui em Maceió. Tá vendo? Tem gente que é feliz por natureza. Conheço o Axon há pelo menos 10 anos, quando ele era o líder comercial da PC Sistemas na época, para a região do Nordeste, e que teve o reconhecimento de ser uma das pessoas que mais desenvolveram projetos de BI na região do Nordeste. Hoje, tenho muito feliz de estar junto com a gente, ser nosso líder comercial para o Nordeste, e vai contribuir bastante com o nosso bate-papo. Mas, Axon, antes disso, as pessoas às vezes conhecem você com o seu lado comercial. Fala um pouquinho de você. É verdade. Bom, eu venho nesse trabalho já com a parte de atacadista distribuidor há um bom tempo. Eu passei também por instituições como o Bradesco, né? Mas essa parte de atacado distribuidor, rapaz, eu acho que falar assim, aí vai entregar a idade, mas tudo bem. Eu já tenho mais de 20 anos, né? Eu comecei numa empresa que é grande aqui em Alagoas, chamada Andrade no Asa Branca Distribuidor. Depois fui para uma outra que também hoje é muito grande. Se eu não me engano, no último ranking ela foi a maior do estado, que é a Andrade Distribuidor. Daí fui trabalhar numa rede também de supermercados e depois eu fui trabalhar com a PC Sistemas, onde eu fui primeiro implantador, depois fui demonstrador técnico, passei para executivo e de executivo aí a gente passou para gerente de território, como eles chamam, né? Chamava lá gerente de área. Agora tem o territory manager, né? Então era a minha função. Nesse tempo, durante um bom tempo aí, uns mais de 6 anos no comercial, a gente conheceu boa parte do Brasil, boa parte dos clientes. A gente fez um relacionamento maravilhoso, em especial na minha querida Bahia, minha segunda casa. Alagoas, a gente tem um relacionamento muito bom, Sergipe, né? No Nordeste todo tem gente que a gente conhece, empresas desde pequena a grande a gente conhece. Então, sou formado em administração, pós-graduado em logística
e tem alguns cursos aí pela Fundação do Cabral, entre outros aí, que a gente vai sempre se aperfeiçoando. E, detalhe, amo ler. Ler é uma paixão. O Axon tem várias características, mas tem um lado que não tem que ficar ouvindo dele, que ele é flamenguista, e eu estava até com medo que ele entrasse na live com a camisa do Flamengo, né? Que saudade de gritar gol pelo Mengão. Que saudade, viu, Alan? Que saudade, né? Ô, Agora, rapaz. retomando nosso tema, as nossas lives têm buscado levar conhecimento e provocar as pessoas para pensar no mundo de hoje e pensar no novo mundo, pós-corona. É essa a ideia que nós queremos passar hoje com todos aqui, aonde nós devemos explorar os temas relacionados a BI, como BI ajuda as empresas nesse momento, no novo normal, que é assim que as pessoas estão chamando, como vamos ver o BI e Analytics projeção de futuro, como melhor tirar proveito disso. As nossas recomendações para não esquecer nunca, durante o nosso bate-papo. Gente, convidamos todos a mandarem suas questões pelo chat que nós temos do YouTube, que nós vamos lendo aqui e procurando responder da melhor forma possível, ou comentários. Nós temos uma previsão aqui de duração desse bate-papo de 1 hora. Aí, se tiver algum questionamento final, ainda trabalhamos. Todo o material que a gente apresentar aqui vai estar disponível para todos. E eu gostaria, antes de a gente começar, até lembrar, e vou colocar aqui, compartilhar minha tela, um projeto que eu acho muito interessante, pensando no futuro e no bom uso de ferramentas de BI, aqui, que é um projeto que nossa equipe liderou, chamado Target Lovers, que é um concurso aonde convidamos qualquer profissional que conheça nossas ferramentas a desenvolver um videozinho sobre alguma análise interessante, dashboard, recursos nossos, e todas as semanas nós temos premiado as pessoas. Nós começamos o primeiro prêmio semana passada, que a Gabi ganhou. Devemos ter essa semana já o próximo ganhador da semana. Acessem no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, nossas páginas, tem toda a regra do concurso, e a ideia é promover mais exemplos de utilização de ferramentas como a nossa, para que as pessoas possam ter novos insights e, com isso, terem resultados melhores. Ok? Falamos dos lembretes. Se eu não esqueci nada, podemos começar a esquentar o nosso tema aqui. Tema esse que, toda vez que a gente vai falar de Big Data, tem algumas coisas que eu gosto sempre, BI, Analytics e Big Data, é lembrar do seguinte: BI tem estado no topo dos investimentos das empresas ou no ranking de investimento colocado, por exemplo, pelo Gartner, nos últimos 15 anos. E a previsão ainda é que nos próximos 10 anos ainda seja um dos focos na lista dos top 10 investimentos na área de tecnologia para exploração de dados. E, lógico, é um assunto que ainda continua quente, está quente nesse momento, então nós vamos brincar um pouquinho com essas ideias, né? E de falar o que nós temos feito durante esse momento. E falar um pouquinho sobre o futuro do BI. Talvez a melhor coisa que a gente tenha que fazer é brincar um pouquinho, falar do BI, entender, contar um pouquinho dessa evolução. O que você acha, Axon? É interessante a gente falar sobre essa evolução, até porque os clientes até conhecem, sabem sobre BI, entendem o que é o BI, mas não têm assim, o conhecimento de como isso avançou no tempo, né? Mas para isso é interessante, eu acho que, assim, pelo maior carga de conhecimento, de estar no mercado, eu queria também que você nos atualizasse e dissesse aí para a gente reforçar, né? Você, na realidade, está me chamando de velho. Ok, Não, entendi. que é isso, rapaz. Falar que me chamando de velho, mas ok. Toda vez que as pessoas entram comigo, Alan, isso é importante, não é importante?
eu acho que só olhar para o momento atual ele é realmente complicado. Eu gosto de voltar um pouquinho no passado. Vira e mexe, eu deixo sempre aqui alguns slides que eu acho interessante para que a gente possa pensar sobre o assunto. Deixa eu colocar aqui uma frase que eu gosto muito. Gente, por mais que a gente fale de BI como uma coisa muito atual, já a questão de análise de dados, de performance, de resultados, já ocorria, obviamente, no começo da escola da administração, com Fayol, com Ford. Mas, em 1950, Deming, que revolucionou muitas coisas no processo industrial japonês, usava essa frase que eu acho que ela define muito bem a importância de BI, Business Intelligence ou inteligência de negócio, que alguns conhecem a versão curta do Peter Drucker. Mas não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Isso é uma ideia de 1950, quando ainda não estávamos impactados pelo uso da tecnologia. Então, eu considero isso um elemento super importante, porque é daí que vem BI. Eu preciso entender quais são os elementos importantes do meu negócio para poder definir que tipo de KPI que as pessoas estão acostumadas a usar, o tipo de análise, e a partir daí eu poder medir, para ver se eu estou dentro da minha meta ou não. Um processo de BI, que algumas pessoas confundem como simplesmente uma plataforma de tecnologia, na realidade é o processo de você compreender o seu negócio, traduzir isso em métricas para poder medir de uma forma automatizada. Então, na história toda, nós estamos passando desde 1950 para cá, nós viemos passando por evoluções. Obviamente que no começo da tecnologia, as pessoas investiram nos seus computadores pensando muito mais nos processos transacionais. Foi aí onde deu mais resultado. Então, por aí que começaram os sistemas de folha de pagamento, contabilidade, sistemas integrados até chegar ao ERP. Toda a história da tecnologia passou primeiro pelos transacionais e, naturalmente, gerando uma demanda nas empresas de como que eu vou explorar esses dados para o futuro. A primeira vez que se começa a falar em exploração melhor de dados ainda não é com BI. Chamava-se uma coisa que, infelizmente, eu posso falar que eu vivi também, que chamava sistemas de apoio à decisão, que é um termo do final dos anos 70 para os anos 80, começando a falar sobre métodos que você definiria os principais KPIs para depois serem medidos e extraídos dos sistemas. Sistemas de apoio à decisão. Era um termo era vanguardista, poderíamos dizer, na época. E só depois que veio como BI. E, normalmente, se eu fosse falar de... Peraí, essa história é composta do quê? Primeiro, eu preciso entender o que eu quero medir e como que eu vou medir. Então, eu gosto sempre de lembrar a todos que, na história de transação, os computadores começaram a ajudar as transações, das transações começaram a aparecer os primeiros indicadores para serem medidos, e nenhuma empresa consegue medir os seus indicadores com somente um único indicador. Ela precisa de uma combinação desses indicadores. E gosto sempre de lembrar a todos que, nessa história, nós estamos aprendendo que eu precisava definir indicadores de resultado, que são os indicadores comuns que a gente tem, quanto que eu faturei, quanto que eu tive de lucro, qual foi meu custo. E, com o tempo, as empresas foram aprendendo a olhar que, para ela entender o negócio dela, ela não tinha que olhar só para trás. Ela teria que olhar para frente e, com isso, começar a descobrir os seus KPIs, indicadores de performance, que iriam impactar nos resultados futuros, que os resultados que a gente chama de KRIs, coisas que se medem do passado. Então, na história do BI, então, falando primeiro do conceito, primeiro nós aprendemos que tinham que medir, as pessoas começaram a medir aquilo que era passado e, com o tempo, começaram a perceber que elas precisavam medir, empurrar aquilo que era o futuro. Isso no conceito. Exemplos desses
desses conceitos que hoje a gente brinca muito com os clientes se você quer fazer gestão, você precisa separar esses grupos. Então, normalmente a gente vê as pessoas buscando os seus sistemas legais, suas informações legadas e apontando qual foi o meu resultado de venda, de custo, e nós começamos a provocar os clientes para aquilo que seria o futuro dele, buscando os indicadores de performance que vão apontar resultados futuros. Então, um exemplo clássico quanto mais pessoas eu visito, eu tenho visitas no meu website, eu posso, pela taxa de conversão, ter mais resultado futuro. Então, eu vejo por performance, eu vou medir, eu vou predizer qual é o meu futuro. E isso vale para várias áreas de empresa. Então, o que nós temos provocado os clientes BI não é só olhar os indicadores de resultados, mas também os indicadores de performance. Para tentar ser um pouco mais rápido aqui, é importante lembrar que até o Gartner vem apontando, e nós temos visto isso nos clientes, 80% dos projetos que a gente tem visto de BI ainda são BIs baseados em indicadores de legados, ou BI baseados em resultados, aquilo que você não pode mais mexer. O de performance é aquele que você vai medir para tentar influenciar, para mudar os seus resultados. Gestão está muito mais nos KPIs, nos indicadores de performance, do que nos indicadores de resultados. Falando em tecnologia, tem gente que confunde. Peraí, mas o que é uma ferramenta de BI? É quem faz gerador de relatórios, é quem faz dashboards, painéis, análises comparativas, análise preditiva, descoberta de padrões, data mining. Na verdade, quando nós estamos falando de BI, nós estamos falando de uma ferramenta que tem uma disciplina que cobre todas essas. Então, também existe uma questão cultural de se conhecer, que as pessoas às vezes confundem que um BI é só fazer uma análise do que eu vendi no dia de ontem e não poder fazer análises comparativas. Então, na história, a gente foi aprendendo que as empresas foram por demanda pedindo isso. Eu preciso, no primeiro momento, resolver um problema do meu transacional, dos meus processos e ter os relatórios. Aí eu quero ter painéis para rapidamente ver onde eu estou. Depois eu preciso ver análise comparativa. E foi feita uma evolução dessas plataformas. Novamente, ligando isso com metodologias de tomada de decisão. Então, nós tínhamos BI, começou com o conceito do que eu precisava medir, separando resultados de performance, passou pelo início das ferramentas e passou pela metodologia de como aplicar isso dentro das empresas. Isso tudo para resolver um problema, um problema que era como eu vou poder tomar decisões para aumentar o meu desempenho mais rápido. Ok? Até aqui? Acho que você deu um histórico, deu um pouquinho do histórico para a gente conversar um pouquinho. Eu só queria mostrar um outro slide que eu gosto, que liga desse passado para chamar do atual, que se na história, toda essa história de criar BI, vindo do conceito da estrutura, do que você precisa medir, entender, da tecnologia, do método de uso. Hoje, quando a gente fala, e para ligar no dia de hoje, a gente fala o seguinte: quais são os desafios e as justificativas que se tem para implantar, aprimorar, manter um projeto de BI Analytics? E tem o desafio é como reunir informações de milhões de conjuntos de dados. No começo, os primeiros sistemas transacionais, o volume era menor. Hoje nós temos muito mais dados dentro das nossas empresas do que no passado, e ainda se a gente combinar com dados externos, isso aumenta bastante. 2, como combinar as informações dos meus sistemas internos com as planilhas, Excel e outras fontes ainda. 3, como que eu ajudo a ter insights do que eu poderia melhorar na minha operação para ter ganhos de eficiência, eficácia, satisfação do meu cliente. Isso faz parte de método, faz parte de tecnologia. Para ganhar eficiência e custo de extração das informações. Pô, como que eu automatizo essa captação de dados e geração dessas análises e compartilhar para todos os níveis da nossa empresa? Isso vai ser um ciclo na história que as empresas vão pedindo. 5,
como acelerar a adoção da inteligência de negócio para ter o retorno do investimento. No 5, um dos pontos que a gente vai conversar aqui também é, por exemplo, a utilização de Self-Service BI, que é você facilitar o uso dos executivos do BI sem ter que passar por um departamento, uma demanda, um intermediário para produzir isso para ele. Ele mesmo utilizar essas informações. E sexto, uma preocupação de compliance, e principalmente por LGPD, que é como garantir o compliance com a governança de dados ideal. Como que eu garanto que estou criando extrações de dados das informações relevantes que nós temos disponíveis e isso não está tendo acesso a um usuário interno que não deveria estar enxergando aquilo? Como que eu monitoro quem está acessando e como eu monitoro o nível de adoção e utilização das pessoas? Ajudou um pouco, Axon? Sim, sim. Aí, como o nosso amigo Maurício Ferreira está falando aqui no chat, né? É. Ele está falando aqui, rapaz, o Alan está dando uma aula. Maurício Ferreira, assim, o problema do Maurício, que é um grande executivo que a gente teve a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de estudar com ele no passado, é uma pessoa de... assim, eu considero um amigo, porque é uma pessoa sincera, te diz rapidamente o que você tem que fazer, nos conselhos, na forma de enxergar a vida, e o conhecimento que ele tem na área de metalurgia, siderurgia no Brasil é impressionante. Aprendi coisas com ele, assim, que eu vou levar para a vida. Mas ele é bondoso, ele é uma pessoa bondosa. Tem que tirar esse... assim, olhar pela bondade do Maurício é uma expressão, um comentário como esse. Um abraço forte, meu amigo. Eu quero agradecer o pessoal que já também está nos assistindo aí, né? Então, já temos um pessoal bem legal. Mas, Alan, eu gosto sempre de fazer analogia, né? E eu queria compartilhar uma tela aqui com vocês Bora. do que eu entendo ser BI, certo? E aí, queria que você aproveitasse também e me corrigisse, porque, de repente, eu estou entendendo errado. Né? Duvido, mas vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Compartilhando aqui com vocês. Então, seguinte. Deixa eu pegar aqui. E iniciar. Bom, seguinte, o que eu entendo que é um BI? Como é que fazendo analogia para que aquela pessoa que é mais leiga entenda também, né? Para mim, BI é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma empresa que ela está dividida em 3 níveis, certo? Os níveis a gente pode ter diferentes dentro da empresa, diferentes departamentos, mas geralmente se resume a esses 3. E geralmente existe um nível que precisa de dados. E existe outro nível que precisa de informações. E aí vem um nível que antigamente era o que se usava mais o BI, que está lá no topo da pirâmide. Ok? Bom, traduzindo, o que são esses dados? Para mim, os dados eles vêm de diversas fontes. Eles vêm do RP, de um cadastro de um cliente, o cadastro de um produto, de uma venda, de uma nota fiscal. Então, são dados que são imputados dentro do banco de dados do sistema, ou dos sistemas, porque é difícil ter uma empresa que tenha apenas um sistema. E informações são aquelas geradas pelos dados que estão dentro do sistema, que são os relatórios, os gráficos e os indicadores, certo? E o BI está lá em cima com sua parte estratégica. Isso era o que eu entendia que era BI. Isso, lógico, essa parte de baixo é a parte que a gente chama de operacional, ok? E a parte do meio é o que a gente chama de parte tática. E lá em cima estaria, logicamente, a parte estratégica. Então, isso é o que se resumia o BI no passado. O que é que muda agora? Para mim, mudou isso aqui. BI estava lá em cima, agora não. Agora, para mim, BI está assim. Ó. BI está sendo usado dentro de toda a cadeia dentro da empresa. Desde o dono, que vende suas informações estratégicas,
os gerentes, supervisores, diretores, de forma geral, vendo também as informações específicas de cada um dos seus departamentos que tomam sua alçada, né? E abaixo está, por exemplo, um vendedor na rua que pode precisar estar recebendo um relatório toda 8 horas da manhã ou 2 horas da tarde, e ele demanda também do BI, um analista de vendas que, quando chega na empresa, ele precisa ver como é que está a situação da empresa. O cara, gerente de uma loja de varejo também, se eu tenho várias lojas, eu preciso mandar para ele diariamente como é que está o desempenho dele. Então, para mim, BI ficou bem desta forma, assim, ficou bem mais entendível para mim quando eu fui estudar o que era BI. Bom, e daí eu queria reforçar, né? Você conhece esse rapaz aí, né, que está aparecendo na sua tela aí? Eu Hã? conheço. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não. Conheço a história dele. É Não interessante, sou né? tão velho assim. Eu não sou tão velho assim. Bom, eu conheci recentemente, rapaz, numa reunião que eu tive, e comecei a estudar sobre ele, né? E eu descobri que esse cidadão, ele tem uma história muito boa. Ele nasceu em 1900, como a gente consegue ver aí, mas ele teve uma influência muito grande, né, na cultura japonesa e, logicamente, uma influência muito grande com essa questão de dados, né? Bom, e eu fui procurar, cara, por que esse cidadão aí, ele, ele foi tão influenciador assim, né? E encontrei algumas pérolas dele, né? Que eu quero dividir aqui com vocês. Uma das pérolas você já colocou aqui, né? Que é essa de o que não se gerencia o que não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Isso para mim ficou muito forte, muito bom, né? E aí eu fui vendo outras frases dele bem interessantes, né? Por exemplo, acredito em Deus. Todos os outros devem apresentar dados e fatos. É uma coisa que eu sempre venho batendo forte. É o seguinte: quando você começa a pedir dados e fatos às pessoas, algumas pessoas, às vezes, elas se sentem mal. E não é assim. Você confia, mas você confere. Você confia, mas confere, né? Então, essa frase só veio deixar mais forte. Outra frase bem interessante foi o seguinte: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Cara, isso fiquei remoendo. Cara, esse cara tá perfeito. Foi o que ele falou, tá perfeito. Ter uma opinião, qualquer um tem, mas ter dados fundamenta, né? Ter como provar, ter as informações certinhas fundamenta. E outra que eu gostei bastante foi o seguinte: ele disse, cara, se você não acredita nisso tudo, não tem problema. Não é preciso mudar, não. A sobrevivência não é obrigatória. Olha que forte. Olha que forte isso ficou para mim. Cara, tá todo mundo nessa moda de BI, tá todo mundo na moda de Big Data, de e-commerce, de digital. Ah, isso é besteira, eu não quero mudar, não. Tudo bem, a sobrevivência não é obrigatória, realmente. Né? E o Então, engraçado, você colocando isso, lembra bem o que nós estamos vendo com as análises que nós temos de dados, não só das empresas, mas até do corona. Como não há entendimento dos dados, do que eu tenho que medir, infecção, quem são os infeccionados, se eu tenho teste, se eu não tenho teste, capacidade de hospitais, mortes, se são ligadas ou não ligadas, assim, você não analisando bem, você não chega a conclusão nenhuma, mas isso é fato. Se você não mudar a sua atitude para evitar o corona, a sobrevivência não é obrigatória, você pode optar. pode sim. E, inclusive, Alan, uma das coisas que eu achei muito interessante foi que, conversando com dos nossos clientes, ele disse para mim a seguinte frase: ele disse, agora eu consigo perceber mais fortemente o uso do BI me trazendo informações relevantes no momento certo. Então, eu estou tomando a decisão certa e minimizando os meus riscos, seja um risco de uma venda ruim, seja o risco de uma compra ruim, seja o risco até de uma liberação
de um pedido ou de uma venda que lá na frente pode me causar um problema, uma inadimplência ou algo dessa forma. Então, agora, mais do que nunca, como ele falou, agora é que eu estou usando. Agora é que eu consigo. E coisas que ele não fazia antes, que os BIs hoje fazem, que é as análises chegando na mão dele no tempo que ele precisa. Quando, por exemplo, uma funcionalidade que eu amo, sou apaixonado em BI, é aquela parte de notificação, onde eu chego para ele e digo assim, cara, quando isso aqui chegar em X% ou aumentar X% ou diminuir, me manda um aviso. Eu quero que isso aqui fique no meu radar. Isso aqui não pode sair, não. Mas eu não quero ficar olhando atrás aquilo o tempo todo, né? Eu costumo dizer que essa geração, principalmente de novos donos, eles querem 4 coisas na vida, né? Isso eu já falei, algumas pessoas que estiverem assistindo aí vão até lembrar. A primeira coisa dessa nova geração, eles querem trabalhar menos do que os pais. Né? Isso é certo. A segunda, quer ganhar mais do que o pai. A terceira, não quer ficar escravo do trabalho. Ele quer ter qualidade de vida, quer ir no cinema, quer fazer sua academia, quer viajar. Né? E a quarta, que essa aí é onde a gente consegue muito forte ajudar, que é o seguinte, ele não quer ser Sherlock Holmes, ele não quer ficar investigando o que é que está acontecendo, se está certo, se está errado. Ele quer que se programe, que deixe o padrão dele e que na hora que a coisa aconteça ele seja avisado. Poxa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Bom, deixa eu descompartilhar a tela aqui para a gente continuar. Você entrou num assunto importante. Quer dizer, quem estava pronto, e essa foi uma discussão, assim, ninguém tem mais dúvida que muitas empresas assumiram que não estavam prontas para a transformação digital nesse momento de corona, porque não conseguiu nem trabalhar um home office com produtividade. E, querendo ou não, BI é uma forma de você se tornar digital, porque te permite você ter acesso de dados sem intermediário, sem atrito. Você presta um serviço automático para a pessoa, como exemplo de notificação. E nós vemos muitas empresas definindo seus rumos durante essa fase de corona. Você deu alguns exemplos aí. Eu, do meu lado aqui, e a gente acompanhou também pelo nosso grupo de consultores, é importante que todo mundo saiba, quer dizer, nós estamos conversando aqui sobre aplicações diversas, mas para isso a gente tem um comitê de consultores que ficam estudando o mercado e falam, nesse momento, tal necessidade demanda uma análise que combina tais tipos de dados. E nós vimos, em vários segmentos, a necessidade rápida de analisar o que estava acontecendo, desde o abastecimento, logística, compra, risco na inadimplência, como que bate o financeiro para a empresa se ajustar rapidamente nessa fase de corona. E assim, eu senti ainda algumas empresas com uma grande dificuldade porque não tinham a sua cultura de analisar os dados, que não digo nem só ferramentas, tem até pessoas que têm ferramenta e não utilizam, não percebem esse tipo de decisão. E quanto mais cedo que a empresa toma a decisão, seja ela for de redução de custo, de melhor performance, de melhor serviço de logística, ou de um atendimento ao novo mercado, como alguns aproveitaram para descobrir mercado que não estavam com potencial, alguns deles se saíram melhor ou uma sobrevivência aceitável nesse momento de corona. Aí alguém mandou uma pergunta aqui quando eu estou falando isso, Axon. Mas assim, Axon, como essas empresas tiveram sucesso no uso do BI? Como fazem as empresas que têm mais sucesso no uso de BI? Excelente questão essa aí. Né? Eu vejo aí sobre a questão de ter sucesso da seguinte forma. A maioria das pessoas que compram o BI e tem sucesso, elas não pegam o BI e acumulam mais uma função para um TI. Porque o TI já está abarrotado ali com RP, ele tem força de venda, ele tem um contábil, tem o servidor, tem um banco de dados, tem, né? TI, inclusive eu costumo perguntar aos clientes e brincar com eles, o que quer dizer TI? Né? Aí eles dizem, não, TI é tecnologia da informação, tal. E eu, né, pela experiência que eu tenho,
no comércio, eu costumo brincar com eles dizendo o seguinte: TI, meu amigo, é tudo incluso. O cara tem que saber de servidor, ele tem que saber de RP, tem que saber de contábil. E a empresa, para ter um sucesso colocando o BI, qual a primeira coisa que eu aconselho sempre? Deixa a parte técnica com o técnico. Mas a parte de criação de análise, a parte de visualização, a parte de entender quais são os indicadores que é preciso, pega aquele cara que é um analista, capacita ele, porque hoje é muito fácil mexer no BI, precisa um esforço muito pequeno para ser especialista em criação de dashboard, de visões, de análises, de relatórios, de mexer numa ferramenta de BI que é self-service hoje. Então, pega um cara que geralmente é aquele cara que eu já tenho ali, que fica ligando para os meus vendedores, que fica preparando figurinha para mandar em WhatsApp, que fica no Excel, que até o pessoal brinca comigo, que eu chamo os ninjas do Excel. Realmente, pega esse cara, treina ele, porque você já está com ele. Você já tem ele aí. Pega ele, capacita ele e ele vai desenvolver. Quando se faz isso, o sucesso é muito mais provável. Além de os principais indicadores que o dono vai visualizar, eles devem estar alinhados do topo até a base da pirâmide. Por que tem que estar alinhado do topo até a base da pirâmide? Porque quando o dono bate o olho lá em faturamento, todo mundo tem que entender que faturamento é importante. Quando bate em liquidez, todo mundo sabe que tem que saber que liquidez é importante. Então, os maiores sucessos de BI são aqueles BIs colocados nas empresas onde ela não se concentra tão forte no TI. Ele pode até ter a parte técnica, mas a parte de usabilidade, de criação, não. Aí fica com a outra pessoa. Quando a outra pessoa pode assumir as duas, é menos uma carga para o TI. Então, esses são os que mais estão tendo sucesso, que eu tenho conhecido no mercado, né? E concordo com você. O papel principal de TI é o papel de fazer a governança de dados, preparar a infraestrutura. Quem tem que conhecer o negócio profundamente, tem que tomar as decisões, é alguém que está lá na operação, responsável pelo indicador de negócio. Ele tem que estar envolvido. Se ele não envolver, fica complicado. Não é uma coisa que se terceiriza fazer isso. Ele tem que estar envolvido nisso. Aproveitando aqui que você foi comentando aqui, primeiro que o próprio Maurício antes assim, gostou muito da sua apresentação resumida do BI, sem parabéns, e olha que ele é bem crítico, tá? Se ele gostou, tá de parabéns mesmo, né? E ele Ô, ainda fez, Maurício, obrigado aí, Maurício. Muito obrigado. e aí ele ainda apontou, né? Demi e Yuran são grandes mentores da qualidade no Japão do pós-guerra, e ele é uma pessoa de manufatura forte, conhece bem isso. E nessa época de coronavírus, mais do que nunca teremos que mudar para poder sobreviver em vários âmbitos da vida. Bate isso. Um outro amigo nosso, Fabrício Fernandes dos Santos, mandou, falou assim, pô, top, 2 amigos muito queridos. Fabrício, um grande Ô, abraço. Fabrição. Fabrição, gente boa. É, de estar junto aqui com a gente, participando. Vão mandando nos comentários as perguntas que a gente vai procurando ler aqui um pouquinho. Veio outra aqui. Malan, deixa eu te perguntar e fazer uma questão aqui. BI, você entende que pega em todas as empresas? Aonde você não vê, melhor, aonde você não vê um BI atuando? Em qual segmento? Eu sempre ligo o seguinte, nós temos um BI para gerar valor para as empresas. Então, eu não posso esquecer de se vai gerar valor. E uma das coisas que ele faz cara, se você tem um volume de dados ou uma complexidade de informações que para você, de alguma maneira, manipular ela em tempo ou esforço for difícil, o BI vai ter uma entrega para você boa. Então, se eu pegar alguém que vende um volume, um número de itens muito grande de produtos, versus um item de custos diferentes, um volume ou número de vendedores, canais de vendas diferentes, você já começa a enxergar que ali ele tem dificuldade de explorar isso. Aonde que alguém pergunta para você, aonde eu percebo que a percepção de um BI seria de menos impacto?
quando você tem poucos tipos diferentes de dados, poucos volumes e pouca complexidade. Lógico que a pessoa pode fazer e economizar o tempo de ter aquela pessoa que só fica fazendo Excel para ela, porque tem um elemento importante na consumerização de BI. Como tudo que aconteceu até com os RPs, que a história dos RPs eram softwares que as empresas desenvolviam internamente dentro das suas empresas, aí algumas empresas começaram a fazer pacotes e as empresas não desenvolverem mais internamente, começarem a comprar produtos prontos, e esse preço do RP foi tendendo, foi caindo e pegando a pequena empresa. O BI faz esse mesmo movimento, que a gente chama de consumerização. Então, qualquer empresa poderia usar o BI. É óbvio que, e sempre a gente é muito transparente com os clientes, há algumas características que a pessoa vai ter uma percepção de ganho no BI maior. E a gente gosta de sempre medir, nossa equipe de sucesso de cliente sempre procura trabalhar para falar o seguinte: esse tipo de empresa vai ter ganho qual? Como que eu justificaria o BI para ele? Porque ele vai poder explorar mais para vender, para descobrir um mix de produto, para descobrir aonde está a produtividade que deve ser mexida, na margem de lucro, impostos escondidos, ou eu estou reduzindo o custo de confecção de relatórios. Aonde está esse ganho? Se eu não tiver conseguir enxergar esse ganho, bom, eu não vou orientar que se tenha BI. Não vou fazer o seguinte, a expressão de que como nós temos uma plataforma, uma experiência BI, o BI vai trazer ganho para todo mundo. Eu entendo que traz, mas em alguns ficam mais fáceis de perceber. Isso não está relacionado ao tamanho da empresa. Nós temos clientes que são tremendamente pequenos. Com um usuário, ele consegue ter um retorno muito interessante fazendo isso. Mas eu olho sempre com volume de dados, complexidade de dados, e isso, qual é o possível ganho que ele pode ter na exploração desses dados? Aí esse é um bom candidato. Se a empresa não sabe nem que ela pode explorar esses dados e ter ganhos com ele, convido para ter um papo com a gente, para que a gente avalie qual é o potencial desse ganho. Alan, Ok? Comentário? também lhe fazer uma pergunta aqui. Concordo com tudo que você falou aí, até porque tenho visto vários segmentos se beneficiando muito, muito mesmo, da usabilidade e das ferramentas de gestão, né? E BI é uma ferramenta de gestão. Eu costumo dizer que existem, para mim, assim, eu ouvi falar, né? São 4 momentos, eu ouvi falar, porque a minha idade ela é Lá mais vem a recente, provocação. né? Ok. Mas eu ouvi falar assim que houve alguns momentos que são marcos dentro das empresas. Como, por exemplo, antigamente a gente usava aqueles sistemas em DBF, né? Que era clipper, que sumia, que muita gente nem viu isso, nem chegou a ver, né? Como eu nem vi, né? Eu não vi. Bem. Mas, depois da mudança do DBF, veio a era dos bancos de dados, que aí nos possibilitaram ter um volume maior, com mais segurança, e a entrada dos RPs no comércio. Então, esse foi um marco do banco de dados, um marco do RP, e aí depois disso vieram também as forças de venda, que a gente tinha que pegar tudo e digitar, ou receber através de arquivos e ficar ligando para ver se veio o mesmo, né? E depois vieram a era dos WMS, que para mim são fantásticos, né? Eles deram uma agilidade, uma curacidade dentro de um depósito fantástica, né? E veio a era do BI. E eu não consigo hoje entender uma empresa, mas lógico que a tomada de decisão nunca é nossa, a gente leva a informação, é isso que nos faz levantar todo dia, levar informação para o cliente, para ver se ele consegue ser mais competitivo, e daqui a 6 meses, 1 ano, volta lá, está lá com o cliente, e numa dessa dizer, rapaz, eu não sei o que seria de mim hoje ser um BI, como é o fato de um grande amigo meu, que é o Bruno, lá da Cabral e Souza, ele vira e mexe, brinca comigo, que ele diz o seguinte: eu não sei o que eu faria ser um BI, porque ser um BI eu nem trabalharia, eu estaria cego, né? Mas uma questão que eu quero colocar aqui também é o seguinte, Alan, nesse cenário todo que a gente vê de implementação de BI, qual
a maior resistência em se colocar um BI hoje numa empresa? Que você entende que um proprietário, que um diretor, porque a parte comercial é a primeira afetada, né? Compra e venda, ela é a primeira afetada dentro de qualquer empresa. Mas qual a maior resistência dessa, vamos dizer assim, dessa gestão? Qual a maior resistência você acredita? Eu tenho uma opinião que eu quero dar depois, Ok. mas queria, Tá bom. queria ouvir de você. Vamos bater aqui para a gente bate. Mas, assim, eu olharia primeiro que o elemento principal para mim é cultural. Cultural porque se a pessoa hoje ela acredita que o principal motivo da empresa dela funcionar bem é simplesmente porque ela tem um produto que ela vende, que sai, é esforço, é suor, essa pessoa nunca vai entender que a análise dos dados vão trazer resultados para ela. E aí volta a expressão do Demi, quando falou que se você não olhar para os dados, você não vai mudar, então a sobrevivência não é obrigatória. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é a cultura de entender que ele não está comprando uma ferramenta tecnológica, não é um esforço de TI, é algo que deveria estar na cultura dele de boa prática para que ele possa construir uma organização mais saudável, sustentável. Para mim, essa é a maior dificuldade. E a segunda maior dificuldade é se ver com produtos tão inovadores, como é o caso do BI, como um produto que só serve para grandes empresas. Alguns têm bloqueios e acham que, poxa, eu já ouvi falar disso, eu vi que minha indústria que me atende, a pessoa que me atende vem com várias análises aqui prontas, eu falei, nossa, que fantástico, que maravilha, acho que isso daqui é inviável para nós. Então, é um problema de cultura para mim, e outro aspecto, às vezes, na cabeça dele, passa porque aquilo é inviável para o tipo de porte da empresa que ele tem. Mas quero ouvir teu comentário também. Rapaz, bem colocado. Realmente, cultura organizacional, ela é muito forte, até porque não adianta só comprar ou colocar uma ferramenta de BI para usar. É preciso, além da aquisição, realmente cobrar o uso da ferramenta, certo? E a cultura, ela ainda está muito enraizada naquelas pessoas que, vamos dizer assim, cara, e agora, se botar um BI aqui dentro, o que é que eu vou fazer com minhas planilhas? Já ouvi muito falar isso. Já ouvi muito. Ah, Axel, mas se colocar um BI aqui, e aquele menino que faz ali o meu relatório, o que é que eu faço? Cara, ele vai ser um analista, ele vai ser um vendedor, ele vai trazer um tipo de negócio diferenciado, ele vai produzir mais. Você tem uma ideia, você tem uma ideia. Só para... Eu gosto muito de dar exemplo. Eu fui numa empresa fazer uma apresentação de BI e quando estava lá com o dono da empresa, o gestor, e a gente chamou um rapaz lá, um analista, e a gente perguntou a ele quanto tempo você passa para fazer os relatórios que você precisa enviar todos os dias. Aí ele disse, olha, eu começo 8 horas e termino às 12h30, envio para todo mundo e 2 horas da tarde eu começo a trabalhar. Olha a visão. Ou seja, na cabeça dele, do funcionário, ele, primeira função dele era montar os relatórios, depois enviar para as pessoas que solicitaram, aí depois que ele almoçava e voltava, aí ele ia começar a trabalhar. Para ele aquilo não é trabalho. Então, qual o nível de comprometimento, qual o nível de erro que eu posso ter numa coisa dessa? Fico dependendo do ser humano, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo uma ferramenta que consegue automatizar, que consegue me entregar essas coisas todas ágil na minha mão, a um custo baixo, eu fico com receio, porque a minha cultura, porque minha zona de conforto, ela vai ser Eu afetada. sempre E fiz ao assim. mesmo... Hã? Eu sempre fiz assim, né? Ele É, olha e fala assim, é a síndrome que a gente chama a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Eu não quero... Só que a gente vê o seguinte, ao longo desses anos também, que a gente vem atuando no comércio, a gente vê também as cadeirinhas mudando. Empresas, como eu já falei para alguns amigos, empresas que eram gigantes, que tinham vários funcionários, hoje ela já não existe mais. Né? E empresas que não eram tão gigantes,
que hoje estão muito automatizadas, usando os recursos inteiros do que tem na mão, porque às vezes o pessoal fica pensando em fazer gambiarra, e gambiarra não é o caminho. Ele tem que ir pegar e explorar o máximo que ele tem da ferramenta. E então aí é uma outra pergunta que eu queria colocar aqui nesse bate-papo. Como é que você vê a adoção do BI e que nível... Desculpa, quando o cara coloca um BI, qual o nível de maturidade de uso dessa ferramenta hoje na sua cabeça? Você acha que se explora 100% da capacidade dela? Ou não, ainda tem muita coisa? A pergunta é profunda. Vou voltar nela, e só um comentário importante do que você estava falando antes, para não perder um link aqui, e até às vezes nos meus bate-papos, nas palestras que a gente faz, a gente lembra sempre o seguinte: toda boa gestão é o equilíbrio entre discutir pendência e tendência. Pendência, aquilo que eu já tinha combinado, tenho que entregar, e tendência é o que vai ser o futuro. O BI atende as duas, mas se ele não perceber que na tendência de futuro o uso do computador como algo para auxiliar ele rapidamente atingir os resultados dele, ele não perceber que isso é o futuro, ele vai continuar pagando muito caro manter o status de custo dele para análise de dados. Nem que se for uma análise simples, isso é importante. Mas colocando a sua pergunta aí, eu quero me emendar também aqui. Rapaz, a gente choveu aqui de comentários, que eu acho que é injusto a gente não colocar, até que vai ter uma pergunta aqui. O Vitor Nascimento, lá da Samavi Distribuição, que falou assim, pô, show, meu amigo Axon. Acompanhar esse tipo de conteúdo em plena evolução de mercado nos faz ver ainda mais a importância que a inteligência de negócio tem como fundamento na tomada de decisão. Tivemos comentário aqui também do Cleiton, da CVD. Acho que é CVD. Parabéns, Alan e Axon. Ótimas observações, o BI é fundamental. Davi Santos, ele vai chamar de meu professor, mas é um grande amigo, outro que é um especialista em TI. Acredito que toda explicação dada se torna muito mais fácil o entendimento com tudo o que nós passamos. E o Luciano Dantas, da Tech9, só para esclarecer, que aí vai ligar com a tua pergunta. Como toda ferramenta, é necessário conhecimento específico para bem utilizá-la? Que conhecimentos consideram fundamentais para a utilização dessa ferramenta? E a inteligência artificial pode e deverá colaborar fundamentalmente com os bons benefícios das ferramentas de BI? Uau! Tem bastante coisa aqui para pontuar. Quando me perguntam hoje, gente, assim, nós temos, vocês procurarem em qualquer material e até no Google, das pesquisas que se mais faz é relacionada a cientista de dados, analytics, vocês vão ver muitos termos passando para isso. E nós podemos enxergar que no mercado há uma forte demanda, mesmo hoje, com as empresas ainda com nível de adoção de BI ainda não tão grande, vou comentar isso com a colocação do Axon, é que BI não é uma única pessoa, não é um super-herói. Na verdade, você juntar tudo isso numa pessoa muito melhor, mas normalmente você precisa de alguém que conheça muito bem quais são as perguntas que eu gostaria de ter respondido, de serem respondidas pelo sistema ou pelo computador, ou eu vou terceirizar isso por alguém que já tem essas coisas críticas, alguém que me ajude com a extração de dados, da onde vêm esses dados, e alguém que faça o elo entre as duas pontas. Esses três papéis são muito importantes. Pode estar numa única pessoa? Pode. Mas, normalmente, a gente vê que nós temos a pessoa que pensa no que ela precisa de perguntar dos sistemas, nós temos aquela pessoa que antes fazia o Excel, ou Ninja, como o Abson coloca muito bem, fazendo o papel do meio, e a parte de TI para garantir que nós estamos extraindo as informações de fonte correta, sem desvio de dados, para que você possa fazer essa análise. Então, você tem três formações. Então, eu tenho formação que é um pouquinho mais técnica, do pessoal de TI,
que é informação de banco de dados, mas onde faz a diferença, e nós temos turmas de treinamento, por exemplo, em Target, é esse intervalo, esse ponto entre extrair os dados, como torná-lo informação, essa é uma arte. Nós vamos envolver conceito de comparação, de estatística, essa é uma arte. Então, eu envolveria muito mais tempo daí, porque qualquer projeto de BI se justifica com quanto rápido eu tendo qual tipo de resposta vai impactar no meu negócio. Essa questão que eu acho que vai muito importante para as pessoas se prepararem para isso. E ligando na pergunta do Axon, que é o nível de adoção, o ponto é, informação ela tem que ter significado, tem que fazer sentido para a pessoa. Então, quando eu consigo, dentro de uma organização, deixar na mão, deixar no celular do meu vendedor, dizendo para ele, cara, você está muito bem na tua performance desse mês com pedidos desses produtos ou desses clientes, mas comparado com os meses anteriores, estamos vendo que está faltando isso, isso, aquilo, e ele pode olhar e falar, puxa, já viu, o sistema rapidamente me fez lembrar de coisas que eu talvez, no meu dia a dia de visita, eu iria esquecer. Poxa, ele vai agradecer. Cara, que ainda bem que eu recebo esse tipo de informação. A pessoa faz a adoção. Se eu colocar simplesmente um sistema para fazer relatórios onde não haja a percepção do valor que essa informação pode impactar na tomada de decisão no dia a dia da pessoa, aí a adoção não ocorre. Se a extração e chegar esse dado até a pessoa tiver esforço do tipo, ela tem que buscar, tem que pedir para alguém, também vai ser difícil isso. Eu tenho que facilitar que ela compreenda o tipo de informação, que não precisa ser muito, por isso é uma coisa de BI diferente de relatório, eu não vou dar toda a informação para a pessoa, eu vou dar já informação de maneira que fala, preste atenção nesse ponto. Eu estou automatizando a análise dela, assim, olha, aonde que eu acho que você deveria prestar atenção são nesses, são destacados por essa cor, ou só por esse agente. Eu estou acelerando o processo de análise dessa pessoa. Aí ela vai sentir que aquilo ajuda no dia a dia dela, ela adota a informação. Se eu tiver que correr atrás, buscar novas informações, ou se preparar uma vez para uma reunião só de análise de performance dentro da minha empresa, aí possivelmente não. Não sei se ajudei, Axel. Sim, sim. O nosso amigo aqui, o Stefan, lá do Centro-Sul, lá em Salvador, né? Ele Boa está dizendo terra. aqui, gosto demais. Ele está fazendo a seguinte pergunta aqui. Quando vocês encontram empresas que contratam a ferramenta e não a usa, qual a estratégia, visto que o mais complexo é mostrar o quanto uma ferramenta desse porte é eficaz para a empresa para usarem, não procuram evoluírem, explorar a ferramenta, implantar as visões, qual a abordagem? Bom, seguinte, eu quero aproveitar, junto com essa pergunta dele aqui, me permita, Alan, dar uma resposta aqui nessa pergunta, e você pode depois complementar também. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, já aproveitando também aqui a colocação do Luciano, né, que ele pergunta aqui, quais os conhecimentos consideram fundamentais. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar duas coisas aqui que têm me ajudado bastante e não poderia deixar de compartilhar com os colegas, certo? Esse livro aqui ele tem me ajudado bastante, que é Indicadores de Desempenho. Tá? Muito bom. Então, ele dá uma visão quais são os indicadores de execução, os táticos e os estratégicos. Eu recomendo a leitura para quem quer se aperfeiçoar mais. E também tem esse outro aqui, que são 100 indicadores de gestão, que ele tem vários modelos lá, vem falando várias coisas interessantes sobre esses indicadores. Da parte de venda, tem um outro livro que, caso os amigos tenham interesse, eu posso passar também, e também tem um de compra, que também tem muitos indicadores fortes nessa parte, tanto de venda como de compra. Então, eu queria contribuir com essa indicação aí, né? Mas aí, vamos responder aqui ao nosso amigo Stefan, né? Seguinte,
Quando eu encontro uma empresa que ela não usa, qual a primeira coisa que eu faço? Eu procuro saber se é falta de conhecimento, que a ferramenta não faz. Quando é falta de conhecimento, aí eu recomendo estudar a ferramenta ou pegar uma consultoria que use e explique a ferramenta melhor de um consultor sênior. Quando ele já tem o conhecimento, sabe o que a ferramenta faz, mas o proprietário, por exemplo, ou o diretor não quer usar, ou ele pode ser isso, pode ser que, mas por que eu vou usar isso se eu já faço desse jeito? O que é que isso vai me levar? Essa é a pergunta. É chegar para ele e dizer assim, amigo, se você tivesse um aviso toda vez que acontecesse, quando, por exemplo, um cliente diminuísse a sua compra, a compra aqui na nossa empresa, se ele diminuir 10% da compra da média do último trimestre dele, e você recebesse um alerta no seu aparelho, no seu e-mail, da forma que bem entender, mas isso seria importante para você, para a tomada de decisão? Isso garantiria se algum produto parasse a venda por mais de 10 dias desse produto e você recebesse um alerta, isso seria importante? Cara, seria importante. Eu acredito que muitas vezes, as pessoas não adotam o uso de certas usabilidades da ferramenta porque elas não param para pensar no benefício que aquilo pode trazer para ele. Porque só tem duas coisas que o cara quer, né, numa empresa. Ou ele quer faturar mais para ganhar mais, ou, no mínimo, ele quer deixar de gastar inutilmente para diminuir o custo da empresa e ganhar mais, fazer mais com as mesmas ferramentas. Não sei se teria mais alguma adição aí, Alan. Eu acredito que esse é o caminho, é mostrar para ele o quanto ele deixa de ganhar. E às vezes, ao olhar para ele, as perguntas que eu faço é o seguinte: como está a sua performance? Porque eu até entendo também, se uma pessoa está com uma performance de resultados que ela não vê que ela pode ser melhor ou ela tem risco do negócio dela abalar, ela não está sensibilizada, às vezes, para mudar. Então, às vezes, um dos métodos também é levar em um outro cliente nosso, por exemplo, e mostrar como as outras empresas estão utilizando e como elas têm uma performance diferente da dele. Para ele comparar e falar assim, se sentindo incomodado. Porque é óbvio, gente, nós temos, Faz sentido. nós temos empresários em vários tipos que às vezes olham e depende o resultado da empresa dele, ele um pouco se acomoda, porque ele olha e fala, não, isso aqui tem um bom tamanho, tem um bom resultado, e ele não olha os outros riscos. E aí nosso papel cara, nós queremos garantir que você tenha uma sobrevivência. Então veja o que os outros estão fazendo, como você poderia ter uma operação mais leve, com mais resultados. Assim, isso é provocativo. E a gente procura fazer esse encontro entre os nossos clientes para discutir isso. Aliás, o próprio Stefan, que fez até a pergunta aqui, ele é uma pessoa que já recebeu vários clientes nossos visitando a operação dele, e mostrando e apresentando os usuários e falando assim, você consegue viver sem o BI hoje? Aí a pessoa, de jeito nenhum. Então, é um exercício muito importante para isso. Tinha um comentário mais do Tércio aqui. Para muitos gestores, falta a compreensão dos seus dados por usar esse argumento de eu sempre fiz assim. É verdade. Esse é um dos pontos. Você ia falar do Fábio? Pode tocar. Esse eu sempre fiz assim, é uma muleta, né? Uma muleta, né? Só que, assim, ele não sempre mandou mensagem pelo WhatsApp, né? Ele, às vezes, mandava de texto, né? Então, assim, não é sempre fiz assim. O mercado é dinâmico, mas realmente tem muita gente que se apoia nisso, né? O Fábio O Diga Fábio aí. colocou aqui que é falta de conhecimento, geralmente é falta de conhecimento, precisa ter interlocutor para mostrar as funcionalidades da ferramenta e provocar os usuários com visões estratégicas. Está perfeito isso. Inclusive, a gente encontra empresas que são, vamos dizer assim, menores em tamanho, mas elas são muito ágeis em adoção de ferramentas que diminuem o custo e que dão mais qualidade na condução das suas tomadas de decisão. A gente encontra também no mercado empresas gigantes,
gigantes. E aí eu vou citar aqui simplesmente o Corona. Vamos falar que o Corona, que teve um amigo meu que eu perguntei a ele, rapaz, vocês são uma empresa hoje digital, né? Ele disse, rapaz, a gente não era não, mas o Corona agilizou. Então, veja bem até onde a gente chega. A empresa é grande, tem o potencial, tem a capacidade de investimento, mas um fator externo, às vezes, tem que vir para colocar. Eu, quando trabalhei em empresas, acontecia várias vezes da gente chegar para a diretoria e colocar, nós precisamos comprar isso aqui, usar isso aqui, e eles diziam, não, agora não é o momento, tal, beleza, aí daqui a um mês, 15 dias, contrata-se um consultor externo vai lá, diz a mesma coisa, mas apoiado em fatos e dados e exemplos de empresas que já têm sucesso usando aquilo, e como era antes e como é agora, com métricas, e elas eram adotadas. Então, às vezes, também a gente também não está sabendo vender a ideia. Né? Então, é preciso a gente também procurar saber vender a ideia. Você mencionou novamente, o comentário foi muito bom para o efeito seguinte: forçosamente, muitas empresas tiveram que desengavetar projetos de transformação digital nesse momento de corona, algumas a duras penas, outras até vão sucumbir, infelizmente, por conta disso. Mas quando outras ainda estão pensando, né, Alan? Será? Ainda estão pensando. Será que vai precisar mesmo, se não é um gasto em vão? Né? Infelizmente. Mas, olhando para o novo normal que nós vamos ter daqui para frente, nós não sabemos se nós vamos ter problemas novamente semelhantes ao corona. O mundo agora mostrou para nós que existe o cisne negro. Cisne negro mencionado em um livro que é chamado Cisne Negro, muito interessante, recomendo, porque é aquilo que você fala o seguinte: qual é a chance de algo como corona acontecer? Estava nos nossos planejamentos estratégicos? Estava em algum lugar que a gente previa que podia acontecer? Não estava. Como que eu posso agir rapidamente numa situação como essa? Então, as empresas que quiserem olhar para o futuro vão ter que criar nos seus comitês do pensamento do novo, isso. E ainda imaginando o seguinte: quem não se transformou digitalmente ou não aproveita o poder de ferramentas de BI Analytics agora por uma forma de serem mais eficientes, vão ter que correr para fazer isso. Só que detalhe, ao você correr, quem já está preparado já vai ir para a próxima etapa, que é um pouco que a gente vai falar agora. Nós estamos com mais de uma hora de bate-papo aqui, que é o que nós vemos, o que vai acontecer no futuro com essas ferramentas. Eu comentei aqui rapidamente sobre consumerização. Então, as pessoas vão ter mais acesso à questão de facilidade de aquisição dessas ferramentas, metodologias, coisas prontas já vão estar mais disponíveis. A gente vem participando disso fortemente. A empresa perceber que ela vai ter que ser mais eficiente e vai ser mais digital, vai acontecer. Só que aí a gente vai ter Self-Service BI expandindo o recurso para facilitar que as pessoas extraiam suas análises sem interação da equipe de TI. Isso vai acontecer. E já está cada vez mais disponível, nós temos boa parte disso. Mobilidade total, vai acontecer isso. O uso cada vez... Nós ganhamos até o ano passado um prêmio muito interessante sobre uma das melhores ferramentas de BI mobile, e assim mesmo nós olhamos para o futuro e falamos: tem mais coisa para a gente fazer ainda para dar resultado para as empresas. Conexões com inteligência artificial. Hoje nós já fazemos algumas análises, inclusive tem uma muito interessante com o pessoal da GoVendas, que é sugestão de compra ou sugestão de indicação para cliente do que ele deveria comprar utilizando inteligência artificial combinada com BI. Então, mais e mais serviços esses vão ocorrer. Conexão do BI com IoT. A gente já tem feito vários projetos de utilizar, por exemplo, as informações que nós temos dos sensores, de reconhecimento de imagem por câmera, movimentação de pessoas para medir, por exemplo, produtividade. Nós temos agora preocupação para curto prazo de governança de dados.
que tem muitas pessoas que ainda creem soluções para fazer um similar de um BI, onde uma pessoa acessa tudo, tem na máquina dela todas as informações da empresa e começa a disparar relatório para as pessoas. Isso vai dar impacto, isso é uma brecha de segurança muito forte contra a governança de dados. E duas coisas que eu acredito que vão impactar. Nós estamos indo para um momento que o mercado vai ter um solavanco econômico, uma recessão, e, naturalmente, essas empresas vão ter uma dificuldade de fazer algum tipo de investimento. Por isso que as modalidades de aquisição por modelo SaaS, vender a solução como software as a service, e não só a plataforma, mas projetos prontos, análises prontas, serviços para serem consumidos de BI, vão estar disponíveis. É um esforço que nós já vimos fazendo, e isso vai ser acelerado para estar à disposição das pessoas. E mesmo os pacotes e as formas de capacitação de novas pessoas. Nós vamos ter uma forte demanda de novos recursos, principalmente quem está atrasado vai demandar isso. Nós temos que ajudar as empresas das diversas formas, através das nossas lives, através de learning, através de documentação, a que elas tenham uma adoção mais rápida, porque senão vamos dizer assim, dos gargalos que nós vamos ter vão ser pessoas para ajudar as empresas a se direcionarem, e com isso elas correm forte risco. Não sei se você concorda, Axel. Concordo, e quero até adicionar uma situação que a gente viveu agora com um cliente, inclusive lá da Bahia, ele querendo ligar o BI dele com o Instagram e também com o seu e-commerce. Então, assim, você vê que o nível de preocupação do pessoal agora já começou a estar bem maior do que só aquelas informações do RP, né? Ele quer saber o que foi que mais curtiram naquela página dele, o que foi que mais curtiram lá no Instagram dele. Então, isso tem sido muito, muito interessante ver o pessoal fazendo tudo isso. Alan, uma pergunta aqui. Só cuidado com o nosso tempo, hein? Nós temos que abrir espaço para as últimas perguntas que tiver. E por falar nisso, né? Pedir para o pessoal assinar o canal, acionar lá o sininho. Uma coisa também que a gente tem, que o pessoal precisa também estar engajado aí olhando, é que ultimamente nós colocamos vários vídeos, tem vídeo técnico, tem vídeo como esse, que não é falando de técnico, mas é falando da parte de gestão, de como ela pode usufruir melhor da ferramenta e tirar a melhor decisão, tirar melhor benefício da ferramenta para ter uma competitividade maior, né? Aqui também o Stefan agora já colocou uma observação aqui. Muitas pessoas e empresas se destacam mais nos momentos de crise. A crise nos tira da zona de conforto. Ações são tomadas em cima do que medimos. Amei as respostas. Então, sinal que a gente conseguiu atender aí a curiosidade. E as nossas respostas não vêm só do que nós entendemos, vêm do feedback dos clientes. Quer dizer, essa interação nossa com a nossa base, com o Stefan e outros que estão aqui participando, ela é muito importante para nós. Nós nos preocupamos quando teve o movimento corona, quando a gente percebeu o tamanho do problema, nós procuramos ligar, se nós não falamos, deixamos recados para toda a nossa base de cliente para ajudá-los de alguma forma nesse momento. E tivemos feedbacks muito importantes, aprendemos muito. Quer dizer, não é uma coisa só que nós somos super capazes. Na realidade, é o convívio com as dores dos nossos clientes é que nos dá elementos para pensar e criar coisas novas. Então, é uma via de mão dupla, né, Alan? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, não temos que olhar isso com carinho. Com carinho. Mas você lembrou bem do YouTube. Assinar, ir lá, dar um like. Coloca no like. Lá um likezinho. Né? E não esquecer de colaborar no concurso Target Lovers. Opa! Ir lá para a página, jogar um caso diferente, uma forma diferente, uma funcionalidade de target que achou interessante, um videozinho, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mostra lá, com isso, você será reconhecido, participará do nosso concurso, colaborará com a gente, como você percebe o uso da ferramenta, de um conceito, isso é muito importante.
O que nós fazemos? Tem mais vamos para uma pergunta ou encerramos? Você que manda, você que manda. Eu estou aqui, a galera está aqui, está conectada. É sinal que passou de 1 hora, mas eles estão aqui. O que é que vocês acham, galera? Pode colocar aí, se quiser. A Eu acho gente que se tiver responde mais mais uma um e encerra, não? pergunta, eu acho que é melhor, até para dar elemento para a gente ter justificativa de fazer uma segunda. Mandarem pergunta, né? A gente É bom, junta, é bom, é bom, é bom, é bom. ou Faz convidamos sentido. outras pessoas que naquele assunto são interessantes. Aliás, até o Axon, no bate-papo hoje à tarde, e a gente quer convidar alguns clientes, às vezes, para vir trazer o caso dele, fazer uma live, e o cliente fala assim, poxa, o que eu tenho aprendido é isso, acho que é importante. A nossa função aqui, gente, vocês estão vendo que não é uma função comercial, nós estamos querendo contribuir com o conceito para que você tenha mais resultados com ferramentas como as que nós temos, mas usando nossos métodos, usando nossos consultores, que tenham resultado. E nós queremos medir e participar disso. Então, acredite nisso. Não temos nada, vamos dar uma paradinha por aqui. Assim é a hora já do nosso vinho, de relaxar um Não, pouquinho e todo mundo ir para tranquilo, casa, né? Daqui a tranquilo. pouco Vamos. começa o Jornal Nacional também, né? Ixi, Maria. Para Jornal Nacional, não estou nem olhando. Não estou nem olhando Jornal Nacional com medo de pegar o corona, viu? Porque fala de. Mas assim, fala a pessoa olhar e ver se eles estão, ao contar a história do corona para nós, utilizando ciência de dados, BI mesmo, análise ou só um monte de chutômetro. Vocês vão perceber que muitos governos se perdem por não entender o seu indicador. Ó, o Agradeço Stefan, muito. o Stefan colocou uma questão aqui que eu acho que é interessante a gente colocar. Ele colocou aqui, ó, com a dificuldade de recursos financeiros, vocês estão com valores diferenciados para a aquisição da ferramenta? Ajudar as empresas nesse momento de dificuldade? Ele, assim, ó, são várias coisas que nós tomamos uma decisão interna. A questão não é só o custo de aquisição, nós também discutimos a forma de pagamento, porque todo mundo sabe que a dor agora, o calo agora é o risco de fluxo de caixa. Então, se conversarem com qualquer do nosso pessoal comercial, hoje ele já tem flexibilização para você iniciar uma atividade e pagar daqui a 60, 90 dias, começar a pagar com tempo, para você ganhar tempo para isso. E mesma coisa em parcelamento. Então, isso o comercial já tem autorização para fazer isso, para facilitar. Nós sabemos no momento, da mesma maneira que as taxas horas de trabalho de consultoria foram reduzidas, como também existe um pacote que nós chamamos o pacote de você ter uma quantidade de horas recorrentes mensais, que você pode já usufruir, que antes ele sempre tem condições financeiras melhores e agora está melhor ainda. Então, por favor, podem conversar e podem me cobrar. Vocês sabem que tem acesso, até recomendo ter o meu contato no LinkedIn, Face, WhatsApp. Pode me cobrar isso. Nós entendemos e o objetivo nesse momento é contribuir para que a pessoa acelere isso. Alan, só uma perguntinha aqui que o Maurício Ferreira de Pinho fez. E ela é fundamental, a gente não pode deixar de responder a ele, porque, se eu não me engano, ele já tinha perguntado até antes. Ele disse assim, Axon e Alan, como vocês veem a possibilidade de integrar o BI com inteligência artificial de forma a usar suas informações e tornar os negócios mais rápidos, assertivos e disparando da concorrência? Bom, isso... Muito legal. Só complementando aqui, já entrando na resposta, isso o Alan acabou de dar um exemplo aqui do GoVendas, que é uma ferramenta fantástica, fantástica, que eu conheci e realmente, não posso dizer me apaixonei, porque senão a mulher vai brigar comigo, mas eu gostei bastante, me entusiasmei muito, que eu já vi empresas, por exemplo, passar um mês fazendo a rota de um vendedor, por exemplo, ou dividindo rota de vendedor, e depois, no primeiro dia que o vendedor vai para a região, para a rota, aí o que acontece? O cara chega lá e diz, não posso te atender agora não, volta daqui a 3 dias, mas é um cliente da Curva, é um cliente que compra bem, é um cliente que é um daqueles 20% que garante seus 80% do seu faturamento, e o vendedor precisa refazer a rota dele, e aí quebra tudo isso. Onde tem uma inteligência artificial dentro do GoVendas, que ele pega todo o histórico de dados e ele vai montando essa agenda, colocando de acordo com a maior possibilidade
de positivação e venda naquele cliente. Então, isso já é uma inteligência artificial e a gente já está conectando o BI com isso para ter essas informações, como também um outro parceiro nosso que também usa de inteligência artificial, que é a Fusion, que temos uma parceria e temos um cubo ligando dentro do próprio Fusion. Então, isso é muito interessante. Então, eu acredito que ligar o BI à inteligência artificial vai ser cada vez mais forte isso. Porque aquelas tarefas repetitivas dentro do dia a dia das empresas, elas serão colocadas à responsabilidade de uma inteligência artificial que vai fazer isso. Você concorda, Alan? Sim, esse é um assunto que eu já venho estudando há anos e a gente já fez vários projetos. Ainda, eu estou dizendo que em inteligência artificial todos nós estamos ainda no pré-primário. Nós já fizemos coisas muito interessantes, de grande impacto. Está todo mundo tateando, porque para você utilizar o poder todo da inteligência artificial, você precisa estudar o histórico, você precisa usar algoritmos de machine learning, que já estão disponíveis, não é nada complicado fazer, mas o que nós estamos olhando é falar o seguinte, então, uma parte da pergunta dele, já temos feito isso, e isso traz resultado? Sim. Vários algoritmos disponíveis de inteligência artificial da Google, da Amazon, da GoVendas e de várias outras empresas que só trabalham para resolver um pequeno problema se integram hoje em ferramentas de BI como a nossa. Isso acelera muito a questão de resultados. Então, nós temos exemplos de inteligência artificial para mapeamento de potencial de mercado, combinando com os seus dados para ver se você atende ou não, para fazer rating de cliente, tanto de compra como de crédito, para fazer sugestão de compra, sempre lembrando que, e aí eu gosto de mencionar um autor que não é só pelo conceito da tecnologia, mas pelo conceito de futuro, que é o Harari. Quem não leu ainda o Sapiens, o Homo Deus, fortemente recomendo, porque na história nossa da humanidade a gente está vendo o seguinte: hoje o poder computacional que a gente tem para nos auxiliar a fazer avaliações, análise de dados, estudar padrões e nos apontar para caminhos possíveis é tremendamente maior do que a nossa capacidade. Não utilizar isso entrar numa corrida de Fórmula 1 correndo com um carro de 1950. Então, nós temos que utilizar. Hoje, na nossa ferramenta, quem já conhece, eu posso já ligar qualquer algoritmo feito em Python, em R, em serviços de APIs para poder fazer esse tipo de resposta. E eu piamente, Maurício, aí, resposta para você, eu piamente acredito que a cada dia nós vamos ter novos serviços de inteligência artificial disponíveis para ser consumidos, se pagando por uma taxa de uso integrada ao BI. Eu acho que eles não são serviços separados, eles são serviços em conjunto para que você possa tomar essa decisão. E esse é um investimento que a nossa equipe tem feito com vários parceiros, como foi o caso citado do Governo, como o caso da Fusion, entre outros, que estão buscando resolver os nossos problemas do dia a dia com poder computacional, utilizando métodos de inteligência artificial. Show de bola. Perfeito? Perfeito. Só colocar aqui, o Vitor de Carvalho mandou aqui uma questão que ele está precisando lá acelerar. Depois chama no WhatsApp que a gente te ajuda, tá? E já agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Espero que as nossas trocas de experiências aqui, né? Porque a visão é servir, é colaborar, é juntar o que a gente sabe, retirar algumas dúvidas aqui dos que participaram com perguntas, tem ajudado de alguma forma a elucidar algumas questões e também as pessoas que verem esse vídeo que vai ficar gravado, lógico, no nosso YouTube, é que ao ver esse vídeo, ela também tem uma melhor noção do que ela pode ganhar com a adoção de uma ferramenta de BI, né? E como a gente pode ajudá-los. Então, quero agradecer a todos, agradecer ao Alan aí pelo convite, né? E espero que tenha cumprido com o meu objetivo. Se eu agreguei pelo menos uma vírgula ou um ponto ou uma palavra na vida aí das pessoas, Não, foi já muito é importante.
já é satisfatório. Tá? É um prazer em estar fazendo isso junto. Gente, muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe. Parabéns à nossa equipe que nos deu suporte para fazer essa transmissão toda, Gabriel liderando isso e os demais que participaram. Mandem feedbacks para nós. Semana que vem já tem novas agendas de tópicos. Aceitamos tópicos também para serem discutidos. Vamos convidar outras pessoas, como nós já fizemos nas últimas semanas, e vamos estar juntos. Em casa, mas estamos juntos. Alan, e também mandem sugestões, né, para lives, para a gente, não só lives comerciais, mas como também lives técnicas, que a gente tem colocado sempre lives técnicas. Essa semana teve uma com o Gabriel falando de dados geográficos, que foi fantástica. Teve outra de análises, que foi fantástica também. E cada vez mais a gente está aprendendo. Tamo junto e vamos lá. Obrigado, boa noite a todos. Viu? Forte abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.